Boa noite, Santa Cruz do Caparibe. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Além da Tribuna. Nesta segunda semana de julho, continuamos conversando diariamente com todos os parlamentares da 17ª Legislatura. Nesta noite, nós iremos conversar com o vereador de segundo mandato, o vereador Emanuel Ramos. Boa noite, vereador Emanuel. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Antônio. É uma alegria muito grande participar aqui desse podcast. Acredito que é uma iniciativa muito positiva proposta pela Câmara de Santa Cruz do Caparibe, uma forma de aproximar a população do Poder Legislativo, de estimular os vereadores também a prestarem contas do seu mandato, o que é uma coisa muito importante, visto que o trabalho parlamentar muitas vezes ele não é visto pela população da maneira que deveria. Às vezes falta um pouco desse acompanhamento e falta também muitas vezes a Câmara levar isso para o dia a dia das pessoas. Então esse formato de podcast, essa conversa, incentiva os vereadores a prestarem conta do que estão fazendo. Então isso estimula o trabalho deles também, ao mesmo tempo que traz a população para mais perto, ajuda a população a acompanhar de uma forma muito mais dinâmica, saber o que é que acontece nessa casa. Vereador, o senhor foi eleito no seu primeiro mandato como o vereador mais bem votado. No seu primeiro mandato, o vereador mais jovem. No seu segundo mandato, o senhor foi eleito o vereador mais bem votado do município. Qual a diferença entre esses dois momentos da sua vida pública? São dois marcos importantes, né, e muito significativos para mim. Eu tenho esse orgulho e essa honra de, das duas vezes que fui eleito, inaugurar algum título desse sentido. Uma vez o mais novo, outra vez o mais votado. E naquele momento de 2020, sendo um vereador mais jovem, ali exigia uma preparação para o mandato muito maior, exigia um amadurecimento melhor. Eu era muito convicto das ideias que eu defendia, eu era muito convicto do papel que eu teria que ter aqui na Câmara, mas ainda precisava, cada vez mais como todos precisam, do tempo para ir forjando, para ir amadurecendo, para ir colocando de fato na mente as convicções necessárias para trabalhar nessa casa em prol do povo. E eu acho que tudo isso e está aberto a esse aprendizado, está aberto ao fato de que você não sabe de tudo, que precisa aprender com seus pares, precisa aprender com a população também, que muitas vezes lhe critica, muitas vezes lhe questiona, muitas vezes lhe dá sugestão, opinião, elogios. Eu acho que estar aberto a tudo isso me fez ter um grande mandato, o primeiro, tenho muito orgulho dele, e que fez com que eu chegasse no segundo mandato como o vereador mais votado. Muita gente disse que a segunda eleição é a eleição mais difícil, né? Porque é uma eleição que você ali vai ter que se provar para a população. A primeira você vai em Propor, né, torno, digamos. você vai ver se aquelas pessoas acreditam em você. Na segunda você já tem que ir nas pessoas com resultado. Então eu fico muito feliz que nós tivemos o resultado para mostrar na campanha de 2024. E a gente chega agora diferente. Em 2020 ainda, e aqui eu não estou dizendo que se podia errar, mas tinha uma percepção de maior tolerância da população, visto que era um vereador que estava chegando, que estava aprendendo, que estava ainda conhecendo como funciona o trâmite do poder público. Quando você chega em 2024 com uma votação como essa, já lhe coloca nos ombros uma responsabilidade enorme. Você agora não pode errar, você agora realmente tem que estar muito certo da sua linha de atuação. Então, você tem que trazer para a população mais do que foi apresentado, inclusive, no primeiro mandato, porque foram mais pessoas que acreditaram, são mais pessoas que estarão cobrando. Para você ter ideia, foi 918 votos que se transformaram em 2.411 na outra eleição. Então, quase triplicou os votos e, com isso, triplica o número de cobranças, o número de demandas, o número de sugestão, o número de ideias. Então, se no primeiro tínhamos que estar aberto ao aprendizado, e ainda temos que estar, mas no segundo temos que estar com a percepção muito em dia da responsabilidade que nós temos e carregar muito temor e tremor de verdade no nosso coração para representar essas pessoas, para honrar essa confiança tão bonita que a população nos deu. Entre o primeiro e o segundo mandato, houve uma abrangência maior de atuação sua, se eu pudesse dizer assim, houveram um aumento maior de bandeiras. Até então, o senhor tinha, e ainda tem uma militância muito grande com relação aos universitários, mas no finalzinho ali do primeiro mandato para o segundo, o senhor veio com um alcance maior com relação à causa animal e também com a produção de pitaia, enfim, com esse alcance maior na zona rural. Já começou dali essa mudança de perfil, essa abrangência maior da atuação do vereador Emanuel? Eu nunca coloquei, Antônio, para mim uma bandeira específica. Desde a primeira eleição que eu disputei, eu nunca disse eu vou ser o vereador de tal causa, eu vou militar por tal causa.
eu sempre disse que tinha o entendimento de que, como vereador do município, eu teria que ser vereador representante de todos os bairros, teria que ser vereador representante de todas as causas, até porque no dia a dia, nas minhas votações, durante a diligência nos projetos dentro das comissões, a gente iria analisar projetos voltados ao esporte, projetos voltados à juventude, à educação, à assistência social, à zona rural. Então, eu acredito que o vereador ele tem o dever, eu não critico quem tem bandeiras, quem traça uma bandeira específica de minha atuação é aqui, mas eu tenho uma crença muito particular e pessoal de que a gente tem que estar aberto a tentar conhecer e trabalhar nas mais diversas áreas do Os município. interesses, digamos assim, do município. Justamente, como um todo. Agora, é claro, vão haver aquelas bandeiras que, por vivência, por osmose, elas vão ser mais próximas de você. E no meu caso, não tem como deixar de ser a juventude e a educação. Pelo fato de que fui eleito como vereador mais jovem, ainda sou muito jovem, tenho 23 anos, então essa pauta ela está diretamente ligada ao meu dia a dia, à minha vivência, à educação que eu vim da universidade, que eu fui forjado para a política dentro do ambiente escolar. Então, isso está muito inserido e muito próximo a mim. Então, é uma pauta que eu posso me apropriar mais dela, que eu vou, às vezes, falar com mais convicção, com mais propriedade, e que vai resultar em conquista, como nós tivemos ao longo do nosso mandato, a luta pela gratuidade do transporte universitário através do Bolsa Universitário, que é uma importante política social, a forma como nós cobramos melhorias nas escolas, tanto municipais quanto estaduais também, levando relatórios para o governo do estado. Então, mas nunca nós nos omitimos de versar sobre as mais diversas causas por ter justamente esse entendimento. Então, a causa animal entrou de forma muito forte no nosso mandato, porque nós entendemos que precisamos dar dignidade a essa política que cada vez mais está sendo essencial e urgente dentro da sociedade atual. Nós temos que lutar pela zona rural, é tanto que a gente colocou, como você falou, o poço para estimular a plantação de pitaia na zona rural, para desenvolver ali, numa região chamada Vale do Sossego, um polo de pitaia como uma forma de favorecer, inclusive, o desenvolvimento econômico de Santa Cruz, conseguindo diversificar a matriz econômica, que está muito concentrada na confecção, a gente conseguir também apoiar o homem do campo, a gente apoiar o desenvolvimento econômico em outras vertentes também. Então a gente lutou muito, por exemplo, pelo direito da mulher, foi uma luta do nosso gabinete, inclusive, para que Santa Cruz tivesse uma sala lilás, a gestão abraçou demais essa luta, a gente propôs na época, Roberta estava lá no centro de referência, a gente levou essa ideia, a gestão abraçou. Hoje, na delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, tem uma sala que é voltada somente para o acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, assim, essas mulheres outrora teriam, quando enfrentassem esses infortúnios, ir na delegacia, passar por um ambiente ali bem inóspito, né, de Talvez homens até que... constrangedor em algum momento. Constrangedor, às vezes está próximo ali do acusado. Então, ela hoje tem uma sala que ela pode ir ali na sala, se faz medida protetiva, se faz todo o acompanhamento. A gente solicitou, na época, a reforma na coordenadoria da mulher, colocou emendas impositivas para compras de ar-condicionado no local. Então, você coloca mais diversas áreas. Questões estruturais nos gabinetes dos bairros, a gente teve vários bairros da cidade solicitando melhorias. Então, você pega mulheres, zona rural, políticas sociais, juventude, educação, esporte com a pista de skate. A gente buscou versar nas mais diversas bandeiras, não se ater apenas a uma bandeira específica, porque muitas vezes a gente podia fazer isso só pensando no voto. Mas a gente buscou expandir a nossa atuação, mesmo para áreas que eu não tenho votos necessariamente. Então, por exemplo, na zona rural, eu não tenho uma grande concentração de votos. Então, na minha primeira eleição, eu tive 5 votos em toda a zona rural. Nessa a gente aumentou um pouco, aumentou para 51, foi um aumento significativo. Mas, mesmo assim, eu não sou um dos vereadores que tem mais votos. Da bancada rural, digamos assim. Justamente, mas nem por isso eu posso me omitir, eu posso deixar de ter uma atuação significativa lá, porque eles se representam a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, da qual eu sou vereador. Então eu tenho que estar aqui no gabinete pensando o que é que a zona rural precisa, o que é que o homem do campo precisa, como é que a gente pode ajudar. Eu tenho muitas vezes estado próximo de Edgar, peço sempre a Edgar para estar presente também nas discussões, ele sempre tem atendido de uma forma muito boa. Então, dentro da pauta de desenvolvimento econômico, várias pautas do município, a gente tem que entrar, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar ter uma atuação, porque elas vão ser importantes para o desenvolvimento da cidade como um todo e vão atingir a vida de muita gente, que faz jus ao propósito pelo qual eu acredito que estamos aqui. Neste semestre, o seu gabinete ele protocolou no SAPEL
42 matérias. Dentre elas, nós temos 9 projetos de lei ordinária de sua autoria. Dentre esses projetos, algum que o senhor gostaria de destacar, de frisar ao longo desses 6 meses? Todos os projetos eles são importantes, né? São especiais, têm sua contribuição para a sociedade. Mas para não me delongar muito, eu vou citar aqui 3 projetos importantes nessa vertente. Um nós protocolamos esses dias, que é um projeto chamado Praça Parceira. Então, qual é o intuito disso? A gente tem várias praças, vários ambientes na nossa cidade, que são espaços importantes para a cidadania, para lazer, e a gente quer permitir que naqueles lugares aconteçam parcerias público-privadas, que empresas possam adotar aquela praça, ter ela como uma praça parceira, e aí também estimular o desenvolvimento daquele setor como uma forma de ser bom para a visibilidade da empresa, para o marketing da empresa, para o brand da empresa, de certa forma, mas também trazer uma melhoria com isso para a população que frequenta aquele local com um serviço novo, com estrutura também oferecida ali pela empresa. Então é uma via de mão dupla que atinge tanto também o empresário divulgando a sua proposta, quanto atinge também a população, cedendo também um espaço bacana. Outro projeto importante vem de um grande problema, porque isso a gente também tem que estar atento. Como é que muitas vezes nós pensamos nas matérias que nós vamos protocolar? A campanha, por exemplo, foi um grande espaço para isso. Você não pode ir na campanha só preocupado com o voto. O voto, com certeza, tem que estar dentro da sua preocupação, porque você é candidato e precisa do voto para ser eleito. Mas a campanha também é o espaço para você ouvir as pessoas, ver quais são os problemas que lhes atingem, que de fato deixa a população entristecida ali. E aí, uma das questões que nós ouvimos muito, e principalmente também depois que começou o nosso mandato, ela veio muito à tona, é a questão de animais soltos, que muitas vezes ali tem pessoas que criam, e eles às vezes ficam soltos, às vezes o dono solta para pastar, alguma coisa ali, ou então comete alguma imprudência. E esses animais acabam invadindo a via urbana ou acabam invadindo vias rurais. E aí ficam soltos sem pistas, geram acidente, sim, gera também uma falta de bem-estar dentro da cidade, porque fica complicado, né? O ambiente com o animal ali, e ali pegam lixo, alguma coisa, animais de grande porte, eu estou falando, cavalos, bois e etc. Então, tem situações que, de fato, às vezes o dono não tem controle. Um dono me procurou dizendo que um carro bateu na cerca dele, caiu e os animais saíram. Então, assim não tem o que fazer. É uma coisa que aconteceu além do que era esperado, além da intenção dele. Mas também existem casos de irresponsabilidade da parte dos proprietários, que às vezes deixam seus animais soltos, que às vezes também não tomam os devidos cuidados, e esses animais acabam invadindo tanto vias rurais, quanto também espaços urbanos, e gerando um completo mal-estar para a população e até risco de acidentes, trazendo risco de vida para a nossa população. Então a gente colocou uma lei para que tivesse uma multa nesses proprietários. Hoje o município já recolhe esses animais, já tem uma equipe que trabalha com muito afinco para recuperar eles. Agora a demanda também é muito grande, mas eles têm trabalhado dia após dia, de noite, para pegar e retirar esses animais da via, e se cobra uma taxa do proprietário. No nosso projeto a gente quer trazer uma pena mais dura, uma multa também mais dura, para conscientizar melhor essas pessoas, e também coloca nesse projeto, em caso de muitas vezes incidências nisso, o animal possa ser doado para instituições, então para servir ali. Então é um projeto importante também, que vem de uma grande queixa da população e que a gente busca, através dessa lei, solucionar esse problema. E outro projeto importantíssimo que a gente colocou esse ano, ele é muito fácil de nós vermos aqui. Por exemplo, essa câmara, esse espaço que a gente está gravando, ele foi reformado em 2022, ou seja, não faz muito tempo. Já é numa época cujo os direitos sociais têm sido bem mais debatidos. E nós percebemos algumas coisas um pouco complicadas aqui. Veja, a gente tem uma mesa diretora que, se hoje um vereador cadeirante assumir o mandato de vereador, ele não vai conseguir ter acesso à mesa diretora. Ele não vai conseguir ter acesso sequer à tribuna para falar, porque não tem rampas, é só escada, é um espaço mais alto. Hoje, se um vereador cadeirante também foi eleito, ele não vai conseguir subir aos gabinetes. Hoje, se um deficiente visual visitar essa casa de lei, vai ter dificuldade para andar pelos espaços, porque a gente ainda carece do braille aqui na Câmara. Tínhamos uma dificuldade antes para a questão da comunidade surda, da comunidade muda, que tinha dificuldade de acompanhar as sessões porque não tinha intérprete de Libras. Foi resolvido graças a um projeto que coloquei junto com o vereador Gil Julião no começo do nosso mandato, e hoje as sessões da Câmara têm intérprete de Libras.
Mas o que é que a gente quer fazer um projeto? Veja, a Câmara que foi reformada em 2022, foi recente, mas um projeto de lei para que as futuras reformas e obras do município, tanto do Poder Legislativo, quanto do Poder Executivo, do Poder Público em geral, precisem levar em consideração os critérios de acessibilidade. Tanto a questão de rampas, quanto a questão de braille, quanto dentro dos seus atendimentos também intérpretes de Libras, para que essas pessoas possam se sentir incluídas dentro do processo público, dentro dos espaços públicos. Então, o projeto que a gente já colocou, foi aprovado recentemente, que tem um prazo para entrar em vigor, mas com certeza, quando entrar e que as novas obras forem feitas, levando em consideração todas essas coisas, vai ser muito positivo para a nossa população e vai ser um grande instrumento de inclusão. Inclusive, o senhor mencionou a questão das intérpretes de Libras, estão nos acompanhando nesse momento aqui, no recanto aqui da nossa tela, a Janiele Espíndola, né? É uma das nossas intérpretes de Libras que estão aqui conosco ao longo deste podcast. Só ressaltando para o pessoal de casa, o projeto de lei do vereador Emanuel da Praça Praceira é o 103, a multa para proprietários de animais de grande porte é o 159/2025 e o que trata da acessibilidade para construção e reforma de prédios públicos é o 122/2025, que eles estão disponíveis no SAPL. Vereador, além dessa produção legislativa, o senhor também é membro de duas comissões, a Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Redação. Em ambas, o senhor é relator. O que nós poderíamos destacar destas comissões? Antônio, veja, a Comissão de Legislação e Justiça, ela é uma comissão que eu tenho muita proximidade, né? Eu não sei ainda o que é ser vereador sem estar na Comissão de Legislação e Justiça, porque eu tive a grande oportunidade de, desde o primeiro ano do meu primeiro mandato, estar dessa comissão. Já participei dela tanto como relator quanto como presidente. Então, só não participei ainda como relator, mas participei como suplente também. Sim. Então, só falta o secretário que é para gabaritar a comissão. E é uma comissão que eu sempre gosto de participar, porque eu sei da importância dela. É complicado você falar de hierarquia entre comissões, mas a gente tem um entendimento dentro dessa casa que ela é uma das comissões mais importantes, porque é aquela comissão que todos os projetos passam. Primeira de todas. Primeira de todas, que vai versar sobre a legalidade dos projetos. É aquela comissão sempre, quando tem projeto de urgência que precisa dar pareceres aqui, ela sempre é consultada. Então, é uma comissão que ela é de uma distinta importância das demais. E eu sempre fiz muita questão de participar dela, para a gente analisar os projetos, para a gente analisar a legalidade, a constitucionalidade, porque parte de um entendimento de que eu tenho, de que nós não devemos estar preocupados apenas com a produção legislativa. Então, os gabinetes produzem tantos projetos de lei, a gente tem que estar preocupado com a eficiência e a eficácia que esses projetos vão ter. E para um projeto de lei ter eficácia, para ele poder ser colocado em execução no município, ele tem que ter legalidade, ele tem que estar amparado pela Constituição, ele não pode ferir a Constituição estadual, a Constituição federal, as leis que estão acima dele. Então, se a gente coloca uma Câmara e apresenta muito projeto e não tem essa devida consulta, nós vamos produzir uma série de leis ineficientes. Mas se a gente tem uma devida consulta e aprova leis de forma legal, então a gente vai ter leis que de fato vão beneficiar e trazer vários direitos para a população. E a função da Comissão de Legislação e Justiça é justamente essa. É avaliar esses projetos, é versar sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade deles. E a função que hoje eu ocupo, que é a de relator, é justamente quem dá o parecer desses projetos. Então é a gente que diz aqui, ao fim, quando o secretário termina de ler cada projeto, a gente recomenda a aprovação ou a reprovação desse projeto. Vereador, paralelo a essas atividades legislativas, o senhor também é líder de governo. E o senhor vem de uma caminhada aberta, de modo especial, pelo então vereador Flávio Pontes, atual vice-prefeito. Numa época em que a bancada não tinha a maioria dos vereadores, né? A bancada de oposição na legislatura passada não era a maioria. E agora ela tem 12 vereadores, é a maioria aqui da Câmara. O seu trabalho como líder de governo, quando a gente compara com a legislatura anterior, ficou mais fácil, ficou mais difícil, o desafio permanece, independente se estamos ou não com a maioria dos vereadores? Eu diria, Antônio, de forma muito sincera, que ela muda um pouco. Não é mais fácil nem mais difícil, mas é diferente. Eu acho que Flávio foi um grande líder de governo, me espelho muito nele, foi um grande exemplo, mas ele tinha a função de lidar com a casa que era maioria oposição.
Então, ele precisou ser um vereador muito articulado, fazer essa ponte entre o poder legislativo e o executivo. Ele precisou atuar na aprovação de projetos importantes que foram aprovados, graças também à sua articulação. Então, ele enfrentou todo esse desafio de ter minoria de vereadores e de precisar dialogar com a Câmara, que tinha 11 vereadores, 10 vereadores de oposição. Hoje, eu encaro essa função, nesse sentido da Câmara, de uma forma muito mais tranquila, porque a gente hoje tem a maioria. Então, hoje a gente não tem dificuldade de aprovar os projetos como tinha antes. Hoje, apenas nossa bancada já aprova qualquer projeto que precise de 2/3, por exemplo, porque nós temos essa quantidade de vereadores. Nem por isso o governo tem feito um rolo compressor, pelo contrário, tem tratado tudo com muito diálogo, com muita transparência, respeitando os vereadores de oposição. A vinda do prefeito Elinho aqui para apresentar o projeto de contratação de crédito já foi uma prova disso. Uma prova disso. Mas num contexto hoje muito mais tranquilo, que o governo não fica na iminência de ter suas matérias reprovadas por conta da falta de votos aqui na Câmara. Então, a gente acaba tendo que não se preocupar tanto com isso, mas tem que se preocupar justamente com que a gestão continue, e fico muito feliz que Elinho tenha feito isso, continue respeitando os vereadores, continue respeitando essa casa. Apesar de não ter dificuldade de aprovar o projeto, a Câmara é um poder independente, a Câmara é um poder importante para a população. E a Câmara estando forte, a população de Santa Cruz vai estar forte também. Então é importante que o prefeito tenha esse respeito, tenha esse diálogo, converse com a oposição. A gente busca também ter essa conversa, manter esse bom relacionamento, prestar os esclarecimentos sempre que necessários, a oposição também, porque justamente nós temos o entendimento que cada vereador aqui representa um anseio popular e sua vontade não pode ser desrespeitada. Então, a gente busca fazer isso. Mas agora, sem essa dificuldade de ter projetos aprovados, a gente busca sempre estar aqui na Câmara divulgando as ações da gestão. Eu consigo estar sempre visitando as ações que acontecem. A gente está, por exemplo, tive esses dias na ação da saúde realizada em Poço Fundo, como tive na ação da saúde realizada no bairro da Coab. Tive ontem participando do casamento coletivo realizado pela Prefeitura. Tenho acompanhado as obras do município, tenho estado por dentro do que é que a gestão tem feito, de como a gestão tem gerido esse recurso de forma muito transparente, de forma muito honesta. Então a gente acompanha tudo isso para ter essas informações, para divulgar para a população e para divulgar aqui nessa casa também. Então acaba que nós não temos tanta dificuldade nesse ponto de vista dessa luta para aprovar as leis, mas a gente tem sempre estado acompanhando, tem sempre conversado com o Elinho, tem estado por dentro do que acontece dentro do governo, para que a gente possa também ser uma voz a mais aqui na Câmara para reverberar isso. Afinal de contas, o vereador líder de governo, ele é a voz do governo na Câmara. Ele representa como se o prefeito fosse fazer parte da tribuna em uma sessão, seria através, isso é feito através do líder de governo. Então é uma função muito importante, é uma função que tem que ser tratada com muito zelo. Eu agradeço muito pela responsabilidade que recebi e tenho muito orgulho de ser líder de governo de uma gestão positiva, de uma gestão aprovada, de uma gestão séria, de uma gestão eficiente e de uma gestão que eu não tenho dúvida que vai entrar para a história. Muitas vezes, em gestões complicadas, ser líder de governo é um desafio gritante, porque traz desgaste pessoal para o vereador. Eu encontro uma situação hoje, através da grande transparência e da grande vontade e sensibilidade que a gestão tem, uma situação que ser líder de governo não é nenhum cargo, não traz nada disso. Pelo contrário, traz pautas positivas, traz elogios, traz realmente motivações para a gente trabalhar, justamente assim, porque é uma gestão que é muito tranquila. Então eu tenho muita tranquilidade, muito orgulho de ser o líder de governo dessa gestão, porque justamente representa o que eu penso e representa o que eu acredito que toda a população espera e anseia para o futuro de nossa cidade. Nesses 15 de julho, hoje, a gente já consegue ter uma visão clara do que foi o primeiro semestre. O senhor tem um momento específico que já fica na sua memória como um momento importante deste período? Tenho alguns, mas tem um que eu tenho que marcar e sintetizar ele de uma forma muito especial. Existem conquistas que o vereador participa que ele às vezes se sente muito recompensado por isso, né? É muito bom você às vezes ver uma obra saindo do papel, embora o vereador não execute, mas foi você que pediu, foi você que destinou a emenda. Então, por exemplo, tem a pista de skate que já está nos toques finais. Quando eu passo por lá eu sinto muito orgulho. Isso é um exemplo. Tem o bolso universitário, que foi a primeira ação que nós fizemos já nesse mandato, foi pedir ao prefeito Elinho para continuar fazendo um repasse integral. Então, quando a gente vê os alunos indo para a faculdade recebendo bolsa, deixa muito realizado.
mas nenhuma conquista que você participe, que são essas pautas que a gente traz mais pra gente, elas podem estar acima de algumas coisas que elas são muito coletivas, que elas às vezes você não pode puxar para si como uma bandeira que fui eu, Sim, compreendo. mas que você participou e elas têm um grande significado para a cidade. Então eu não poderia deixar de dizer que o momento mais marcante para mim desses 6 meses e também de todo o meu mandato foi ter participado aqui, como participamos nos últimos meses, da aprovação do projeto do financiamento junto à Caixa Econômica de mais de 90 milhões em obras para o nosso município, porque são obras que vão de verdade mudar a estrutura de Santa Cruz do Capibaribe. Tenho muito orgulho já de ter participado, junto com o Fábio, daquele momento que o projeto foi aprovado. Então a gente participou de toda aquela tristeza, de toda aquela expectativa em ver que Santa Cruz poderia ter um hospital e ali passou por perto, mas acabou não se concretizando, do calçamento de ruas, do matadouro. E ali a gente saiu da Câmara muito abatido. Era um sonho que estava prestes a se tornar realidade, mas que se findou ali todas as esperanças. E agora, quando a gente volta, retorna a essa Câmara, e aquilo ali motivou muito a nova composição da Câmara, foi fundamental para o resultado da eleição também. Então, quando a gente volta, a população mostrou o que ela queria, a gente volta agora com a Câmara, que tem maioria para aprovar esse projeto, com um prefeito que segue a mesma ideia de Fábio, que é Elinho, que tem a mesma visão, que sabe da importância desses investimentos para Santa Cruz, coloca esse projeto aqui nessa casa e a gente aprova. E a gente já tem a expectativa de ver em breve Santa Cruz com um hospital, com a Via Expressa ali, que vai beneficiar diversos bairros, diversas ruas, vai resolver tanto problema de trânsito, quanto vai resolver o problema das chuvas e de alagamentos que acontecem ali por várias vezes, que vai ter um projeto que vai contemplar a iluminação ali naqueles bairros, enfim. A gente vê o projeto do Matadouro, a gente vê a revitalização do Canal do Centro, que é uma demanda antiga da nossa população, 60 ruas que vão ser calçadas para beneficiar a nossa população. Esse projeto ele não tem preço. Participar disso, ver que a gestão, ver que a Elinho teve a sensibilidade de colocar esse projeto, ver que a Câmara teve a sensibilidade como um todo, e aqui tenho que parabenizar os vereadores de oposição também em aprovar esse projeto. Eu tenho muito orgulho de ter dado um sim nesse projeto. Então, da gente participar dessas discussões, da gente participar dessas reuniões, de ter votado lá atrás, de ter defendido quando nós éramos minoria, mas hoje, para que nós chegássemos numa situação em que fosse muito confortável dar um sim com a certeza da aprovação e ver esse projeto ser aprovado e ver futuramente ele saindo do papel, para mim eu acho que a realização de uma grande conquista é a realização do sonho e é um marco que eu vou levar para toda a minha vida. Quando eu tiver filhos, eu passar de frente dessas grandes obras e poder dizer, olha, quando eu fui vereador, eu disse sim a essa obra que está mudando e realmente mudando a vida de muita gente, que é um hospital, que é a Via Expressa, que é o canal, que é o calçamento dessas ruas, que é o matadouro. Enfim, isso realmente vai mudar a vida de muita gente e eu vou ter muito orgulho disso pro resto da minha vida. Nós estamos no Além da Tribuna, mas o senhor também tem um projeto que vai além da estrutura da casa, que é o gabinete presente, o gabinete itinerante. O que é que o senhor poderia destacar desse projeto que tem percorrido alguns espaços aqui de nossa cidade? Isso, Antônio, é uma preocupação nossa, da gente, além das nossas atividades ordinárias, né, dentro do gabinete, a gente tem algumas atividades que, vamos dizer, extraordinárias, que a gente acaba levando, que é o projeto Você Não Está Sozinho, onde a gente leva para as escolas um projeto de combate à depressão, à ansiedade, a todas essas questões. A gente tem o projeto do Evida, a gente tem o projeto de castrações, que muitas vezes que já foi realizado nos bairros, e um projeto muito importante que nós, esse ano, vamos voltar com ele agora, a partir de agosto, é o projeto Gabinete dos Bairros. Foi um projeto que nós começamos no mandato passado, vinha de uma proposta de que a população não me veria só nas ruas em tempo de eleição, que realmente a gente está aqui que é para aparecer em todos os momentos, para ouvir a população, para ouvir suas demandas, e nós vamos voltar a levar nosso gabinete para os bairros da cidade. Então, cada mês, nós estaremos levando nosso gabinete, junto com ele, algum serviço também que a gente vai articular para estar junto conosco ali, beneficiando a população, e naquele espaço nós vamos também estar ouvindo a população, vendo quais são as melhorias que aqueles bairros precisam, vendo o que é que a gente pode solicitar, e aí passar um mês procurando as secretarias competentes, solicitando a resolução dessas coisas,
Eu acredito que vai ser muito importante para a gente aproximar também, se aproximar, aproximar o poder legislativo dessas pessoas, aproximar as pessoas também do ambiente político, eles aprenderem como é que funciona. Então, no momento ali, quem sabe a gente levar o notebook e a população dar a sugestão e a gente preparar o requerimento ou o ofício lá na hora. E a população já saber como é que funciona o trâmite. Então, isso seria muito massa. Então, a gente vai voltar a realizar agora em agosto e quero aí que a gente consiga estar sempre realizando durante o fim do nosso mandato e que não somente isso, que com essas visitas também acompanhe melhorias, acompanhe projetos de cidadania, acompanhe de fato projetos de bem-estar para a população daqueles bairros. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, vereador, e a pergunta que finaliza todos eles é a mesma para todos os vereadores. E olhando para essa Câmara 2, que nós a intitulamos de Os Olhos de Santa Cruz, nós queríamos que o senhor respondesse, olhando aqui para os olhos da população, o que é que a população de Santa Cruz do Capibari pode esperar do vereador Manuel Ramos pelos próximos 3 anos e meio? Antônio, existem 3 coisas que eu não abro mão de jeito nenhum, e a população pode estar muito certa disso, e saber que são convicções que eu acredito que elas reverberam em melhorias através da nossa atuação parlamentar. Uma delas é a honestidade, o compromisso com o recurso público, o zelo com o dinheiro público. A gente tem essa seriedade, eu tenho o entendimento de que o recurso público ele tem que atender quem mais precisa, ele tem que atender a população, que o recurso que é pago de imposto por todas as pessoas, eles têm que voltar para as pessoas em forma de obras, em forma de melhorias, em forma de políticas públicas. Então a gente tem toda essa convicção de tratar com muita honestidade, com muito zelo o recurso público. Outra coisa também é que eu acredito que o mandato do vereador ele tem que ser fruto de capacitação. O vereador ele tem que se preparar para exercer o mandato. Em todas as áreas que você procurar, se você for para um advogado, para um médico, você vai procurar aquela pessoa que é capacitada, que estuda para aquilo. Então, eu realmente estudo para ser vereador. Dia após dia a gente está aprendendo, dia após dia a gente está se capacitando, dia após dia nós estamos procurando melhorar nossa atuação parlamentar. Combinado também, há muita vontade. Eu tenho muita vontade de trabalhar. A gente se acorda cedo, a gente está visitando nos finais de semana situações de nossa cidade, a gente está conversando com a população, nós estamos visitando os postos de saúde, estamos presentes da cidade durante todos os meses. Então, unindo todas essas coisas, o zelo com o recurso público, a vontade de se capacitar cada vez mais e a vontade, a dedicação ao mandato, eu acho que a gente vai conseguir fazer com que nosso mandato, como já tem sido, se tornar cada vez mais instrumento de melhoria na vida das pessoas. Vereador, muitíssimo obrigado pela sua presença, Obrigado pela sua você. participação em nosso programa. Gostaríamos também de deixar aqui o nosso abraço fraterno. A gente mencionou aqui o vice-prefeito Flávio Pontes, que no último domingo perdeu o seu irmão José. Não vamos dizer que ele retornou para os braços do pai, né? Mas em nome aqui de todos os servidores da casa, os vereadores, o nosso abraço fraterno a seu Flávio, e que a graça e a paz de Deus, o conforto e o amparo possam estar com ele e com toda a sua família, né? Para conhecer um pouquinho mais do vereador Emanuel, é só acessar o site da Câmara. Na descrição desse vídeo você encontra o link que dá acesso ao site da Câmara e também o link onde a gente tem toda a atuação do vereador Emanuel, com os seus projetos, com os seus requerimentos, as comissões, a sua frequência, enfim, você tem um panorama de toda a atuação do vereador Emanuel ao longo deste semestre e também na legislatura anterior. Basta acessar aqui o nosso link. Gostaríamos de agradecer imensamente a sua companhia em mais uma edição do nosso podcast. Nós retornamos amanhã e nós iremos conversar com o vereador Carlinhos Jacob. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.